Vejamos agora os últimos dois princípios do treinamento físico antes de entrarmos em cada capacidade física e outros aspectos do treinamento, né? Para terminar essa introdução à metodologia do treinamento. Bom, hoje nós veremos então o princípio da especificidade e o princípio da variabilidade. O que cada um desses princípios nos indica, né? O princípio da especificidade nos diz o quê? Que toda adaptação é específica ao estímulo que foi causado. Então, todo estímulo ele deve ser específico àquela adaptação desejada. Isso parece bem óbvio, mas já vamos entender o que isso significa. Bom, quando a gente fala em especificidade, nós falamos o quê? Em gesto motor, grupo muscular utilizado e capacidade física desenvolvida. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu quero ser melhor no salto, o que eu tenho que fazer? Saltar. Se eu quero ser melhor na corrida, o que eu tenho que fazer? Correr. Se eu quero ser mais flexível, o que eu tenho que fazer? Alongamentos, né? O treinamento de flexibilidade. Se eu quero desenvolver o meu condicionamento cardiovascular, o que eu tenho que fazer? Exercícios cardiovasculares. Se eu quero desenvolver mais a minha força, o que eu tenho que fazer? Exercícios de força. Gente, por que eu estou falando isso, tá? Porque é o seguinte, é muito comum a gente ouvir por aí as pessoas dizendo assim, o exercício resistido traz adaptações cardiovasculares relevantes. Acho que não, gente. Por quê? Porque o exercício resistido não causa estresse cardiovascular. Ou seja, não eleva a frequência cardíaca em níveis considerados, não mantém essa frequência cardíaca elevada, não aumenta significativamente o consumo de oxigênio. Então, não, o exercício resistido não traz adaptações cardiovasculares relevantes. E é muito comum muitas pessoas também fazerem assim, eu faço exercício resistido de 20 repetições para desenvolver força. Também temos que ver aí, né? Por quê? Porque apesar dela estar fazendo um pouco de força, treinamento de força é aquele que gira em torno da 6 repetições, né? Por quê? Porque eu quero chegar ao meu máximo e entrar na falha por força e não por fadiga, não por falta de glicogênio muscular lá nas 20 repetições. Né? Eu quero falhar na minha capacidade de força. A minha fadiga ela tem que ser por falta de força e não por outras coisas. Então, gente, é muito comum também a gente achar assim, eu vou lá na musculação fazer aquela maquininha chuta-chuta, né, o extensor de joelho, e para desenvolver a força do chute. Só que, peraí, gente, o chute é um gesto de potência em altíssima velocidade. O extensor de joelho, a galera normalmente faz em baixíssima velocidade. Será que eu estou treinando para melhorar o meu chute? Bom, é isso que esse nosso triângulo aqui nos ajuda a desenvolver. Que para atingir a adaptação desejada, eu preciso ter pelo menos duas dessas 3 pontas aqui sendo realizadas. Então, se eu quero desenvolver o salto, o que eu vou fazer? Saltar, né? Mas eu vou saltar bem devagarinho? Não. Se for potência, eu preciso realizar com a capacidade física de potência. Bom, mas eu quero usar o extensor de joelho, mesmo grupo muscular, do chute, para adaptar o meu chute. Bom, como eu estou usando o extensor de joelho, eu não estou fazendo o mesmo gesto motor, mas pelo menos eu estou no mesmo grupo muscular. O que eu tenho que fazer? Usar a mesma capacidade física. Então eu tenho que fazer aquele exercício de potência. Né? Então, o que eu preciso? Eu sempre preciso estar utilizando pelo menos 2 desses elementos para estar ganhando adaptações biopositivas para aquela modalidade que eu tenho desejo, tá? Então, por exemplo, se eu quero melhorar a saúde de uma pessoa desenvolvendo uma maior capacidade cardiovascular, o que eu tenho que fazer, gente? Exercícios cardiovasculares. Exercícios resistidos, flexibilidade, outras coisas não são suficientes para desenvolver o condicionamento cardiovascular. Vamos entrar agora mais especificamente no esporte. Se eu quero desenvolver, por exemplo, o saque do meu atleta, o que eu tenho que fazer? Sacar muitas vezes, né? Com metas, com maior complexidade, com maior desafio cada vez. Toques, jogadas, estratégias, elas têm que ser repetidas
especificamente para aquela tarefa que eu quero desenvolver, tá? Outro exemplo que pode ser desenvolvido, por exemplo, é usar o mesmo gesto motor, né? Por exemplo, botar alguma situação me resistindo, por exemplo, vou fazer um chute de uma luta do taekwondo, vou fazer um chute e o que acontece? Eu amarro minha perna num elástico para ganhar mais potência de chute, né? Eu estou fazendo o mesmo gesto, os músculos são os mesmos, né? E tem uma resistência ali, está bem específico o exercício, né? Já tem aqui 3 braços desse triângulo para causar as adaptações desejadas. Se eu estiver, por exemplo, falando de um goleiro, né? Eu quero treinar goleiro, né, no futebol. O que eu vou fazer? Eu vou enfileirar um monte de bola e vou fazer 20, 30 chutes nesse goleiro, um de cada vez de cada lado. Será que isso é específico? Bom, prof, eu estou fazendo gesto motor, os mesmos grupos musculares, mas percebam que nessa situação a capacidade física ela influencia, né? Quantas vezes num jogo de futebol o goleiro defende 20, 30 bolas consecutivas? Quantas vezes num jogo de futebol o goleiro sabe para que lado a bola vai, né? Eu disse, vou chutar 20 vezes, 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Ele não sabe. Então, o treinamento de goleiro, por exemplo, tem que ser imprevisível, tem que usar a musculatura certa, tem que ser poucos chutes que exijam muita velocidade do goleiro, né? Então, quanto mais específica for a tarefa, melhor. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões de utilizar outros exercícios que são só parecidos e achar que a gente está treinando, porque daí a capacidade física não é a mesma, né? Por quê? Porque eu estou fazendo 20 chutes, eu estou prolongando muito exercício que não tem absolutamente nenhuma relação com o esporte, tá? Bom, a não ser que eu queira desenvolver algum aspecto do gesto, porque ele está numa curva de aprendizado, né? Aí eu até posso utilizar esse tipo de exercício. Bom, esse é o princípio da especificidade. O princípio da variabilidade, pessoal, ele me diz o quê? Que eu preciso aumentar o máximo possível o meu repertório motor. Gente, essa é uma das habilidades mais importantes em todo o esporte que nós temos que trazer no treinamento da preparação física. Repertório motor. O que é repertório motor, gente? É eu saber... eu ter o maior número de opções de gestos e engramas motores para solucionar o mesmo problema no esporte. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento do maior número de jogadas, o maior número de técnicas, o maior número de gestos perfeitamente, porque naquela situação um determinado gesto vai ser melhor que o outro. E se eu tiver aquele repertório, aquela ferramenta, o que vai acontecer? Eu vou poder usar a ferramenta na hora certa e o meu desempenho vai ser melhor. E o repertório motor, gente, ele pode ser desenvolvido, por exemplo, se nós treinarmos capacidades físicas complementares a partir da alteração do contexto do jogo. O que significa isso? Gente, hoje em dia tem se utilizado muito a questão, por exemplo, da diminuição do tamanho da quadra para que os atletas treinem mais rápido, desenvolvam mais técnicas rapidamente do que numa quadra muito grande, onde eles ficam muito tempo parados, né? Isso está sendo muito utilizado. O tipo de quadra, né? Levar de tanto em tanto tempo os jogadores de futebol para jogar na areia, os jogadores de vôlei para jogar na areia, os jogadores de tênis de saibro para jogar na grama, jogadores de tênis de grama para jogar no saibro, criar contextos diferentes para o desenvolvimento do repertório motor, porque ali vão começar a surgir problemas diferentes, né? E aí o atleta vai ter que começar a solucionar esses problemas. E é natural que talvez em algum momento aconteça aquele problema no contexto que ele está acostumado, né? Então é interessante a gente utilizar isso. O tipo dos materiais, então uma bola mais leve, uma bola maior, uma bola mais pesada, nadar de bermuda, nadar com um balde amarrado, correr com um paraquedas, situações de variabilidade, correr em aclive, correr em declive. Existem uma série de exemplos que a gente pode utilizar para desenvolver repertório motor no nosso atleta, né? Situações em que a gente aumente a complexidade, deixe a situação de jogo mais difícil, para assim haver uma melhor quebra da homeostase.
né? Naquele gráfico que nós fizemos antes, de homeostase, fadiga, adaptação, às vezes não é tão simples quebrar a homeostase e atingir a fadiga, né? Porque o atleta está num nível muito bom. E aí, para eu quebrar a homeostase, eu tenho que usar de diversos recursos diferenciados, para poder alcançar um bom desempenho. Então, o que acontece? Eu não vou poder usar sempre das mesmas ferramentas, querendo atingir resultados diferentes. Eu vou precisar começar a usar ferramentas diferentes para tentar atingir esses resultados. E a mudança de contexto é uma das melhores opções para isso. Tá? Eu deixei ali na aula digitada, certo? No plano de aula, vários exemplos de alteração de contexto de jogo para vocês lerem e utilizarem como exemplo para vocês, tá? Acho que por hoje era isso, gente, o princípio da especificidade. Então nós precisamos fazer o gesto mais específico possível à adaptação desejada, e a variabilidade é a utilização de contextos diferentes para aumentar repertório motor, ganhar capacidades físicas complementares e assim quebrar com mais facilidade a homeostase, causando mais fadiga e adaptações mais vantajosas. Reparem que esses dois princípios eles são um pouquinho divergentes, né? Mas mesmo assim, eu estou treinando a mesma coisa, só que em contextos diferentes, o que mantém ainda o princípio da especificidade ativo, tá, gente? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço.